E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas Creative. No vídeo de hoje eu vou criar aqui um cubo 3D com texto no CorelDRAW. O resultado ficou bem legal, eu creio que vocês vão gostar bastante, ó. Então eu vou dar um F4 e um F9 e o resultado é esse aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer no vídeo de hoje. Vou dar um ESC, vou vir para a página 2. Eu tenho já o meu texto aqui, eu já vou configurar ele no tamanho de 32. Vou pegar agora aqui, dar um Ctrl K para separar por linha, ó, deixando desse jeito. Esse daqui eu vou subir, esse daqui, ó, eu vou descer. E agora eu vou pegar a ferramenta de texto e vou quebrar eles em duas linhas. Ó. Vou dar um Enter aqui e vou dar um Enter aqui, ó. E aqui também eu vou dar um Enter. Depois de ter feito isso daqui, eu vou ter que diminuir o espaçamento aqui entre as linhas, tá? Então, ao invés de eu pegar a ferramenta Form e fazer isso aqui, ó, porque eu posso colocar aqui e o resultado ficar um com mais espaço que o outro, tá? Então, não vou usar dessa maneira aqui, ó. Dei Ctrl Z em tudo, pego minha ferramenta Forma, eu vou vir aqui em texto. E aqui vocês vão marcar essa opção aqui embaixo, ó, texto, ou então você usa o atalho Ctrl T, ó. Vou desmarcar aqui, ó, e vou fazer novamente, ó, texto, e ele vai abrir a janela de texto aqui, ó, para mim usar e mudar o espaçamento, deixando igual para todos aqui. E aqui nessa janela de texto você pode mudar as fontes, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas eu vou deixar em Arial Black mesmo. E aqui você vai mudar o espaçamento, ó, tá vendo? Vou dar dois cliques aqui, ele pinta essa parte onde está escrito 100%, vou digitar 60 e apertar Enter. E agora eu faço isso aqui, ó, e deixo o mesmo espaçamento para todos, ó. Para fazer isso aqui, então, ó, eu já mostrei vários vídeos como você usar a ferramenta Forma para diminuir o espaçamento entre as linhas, tá? E agora eu estou usando aqui a janela de encaixe texto para diferenciar aí, caso você que estiver fazendo um layout, você quer tudo simétrico, tudo certinho, bonitinho, você usa aqui por essa janela, beleza? Agora que eu fiz isso, eu vou tirar ela aqui para o canto e nós vamos construir agora a nossa caixa. Vou pegar aqui a ferramenta de polígono e eu vou deixar ele aqui com 6 pontas, tá vendo? De vocês vão vir com 5, você deixa aqui com 6 e agora segurando o Ctrl, ó, eu vou fazer isso daqui. Com o cadeado trancado aqui, ó, eu vou vir aqui em cima e vou digitar 50. Vou dar um P% da página, vou trocar agora para minha ferramenta de mão livre. Com a ferramenta de mão livre, eu vou posicionar em cima do nó aqui, ó, na quina desse polígono com 6 pontas aqui, né? Vou clicar nele aqui, ó, e vou puxar aqui para o centro. Vou dar 2 cliques agora e vou puxar aqui para baixo. E aqui eu dou um clique só. Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, dou um clique. Quando você dá um clique, ele trava. Tá vendo? Ó, você pode mexer. E agora quando você chegar aqui no outro nó, você dá mais um clique. Prontinho, a gente tem a nossa caixa aqui pronta. Mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar a ferramenta de preenchimento inteligente e vou preencher esses 3 lados aqui da minha caixa. Já tenho o primeiro lado aqui selecionado, vou segurar o Shift no teclado e vou selecionar essas duas partes e dar um Ctrl G e agora um Ctrl X. Você vai ver que vai sumir aquelas formas lá. Agora eu posso vir aqui, ó, e deletar tudo isso e dar um Ctrl V, voltando aqui o meu desenho, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse texto aqui agora e vou colocar ele dentro de um quadrado. Então vou pegar minha ferramenta aqui, ó, de retângulo, segurando o Ctrl, vou criar um quadrado aqui e vou deixar esse quadrado com 30. Vou dar um Enter. Vou fazer 2 cópias desse quadrado aqui para os outros textos, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Fiz aqui as cópias, agora eu pego esse texto, seguro o Shift, seleciono o retângulo que eu fiz aqui, dou C e E, e agora eu venho aqui e agrupo os dois, dou no Ctrl G. E aqui a mesma coisa, seguro o Shift, seleciono o quadrado, C e E, e agora eu venho aqui e dou um Ctrl G. E a mesma coisa nesse daqui, ó, C e E e Ctrl G. Prontinho, vou afastar um pouquinho isso aqui, ó, para a gente visualizar o que estamos fazendo. Agora esse texto aqui eu vou dar um clique para habilitar a alça de rotação e vou rotacionar ele desse jeito aqui, ó. Prontinho.
Então esse daqui eu vou pôr aqui, esse daqui eu vou pôr aqui em cima e esse daqui eu vou pôr nessa outra peça. Então agora nós vamos habilitar aqui, nós vamos usar a ferramenta de perspectiva do Corel. Então vou vir aqui, ó, selecionar esse primeiro, objeto, perspectiva, adicionar perspectiva. Agora eu seleciono aqui, ó, e venho moldando aqui, ó, o meu desenho aqui na minha caixa. Pego a minha ferramenta de seleção agora, seleciono esse e novamente venho aqui, ó, e adiciono a perspectiva na minha peça, moldando o texto aqui, ó, dentro dessa parte da caixa. Pronto, terminei aqui, ó, ainda aqui ficou o nozinho, ficou fora, prontinho, agora sim ficou bacana. Venho aqui, troco para minha ferramenta de seleção e aqui novamente objeto, perspectiva, adicionar perspectiva e vamos moldar de novo. Terminando de moldar, nós vamos fazer o seguinte, ó, fazer essa ponta aqui. Terminei de moldar tudo, eu vou selecionar esse, segurar Shift esse e nós vamos desagrupar tudo. E agora eu posso deletar aqueles quadrados que a gente tinha colocado os textos, ó. Então deletei aqueles quadrados e agora aqui, ó, com o meu texto selecionado, antes de eu fazer qualquer alteração, eu vou clicar fora da página e aqui em cima na área de deslocamento, ó, eu vou deixar 2 milímetros, tá? Vou selecionar esse texto, apertar o sinal de mais no teclado. Se o seu for notebook, você dá um Ctrl C, Ctrl V. E agora com a setinha do teclado para cima, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Prontinho, vou selecionar tudo, dar mais um clique para habilitar a alça de rotação, segurando o Ctrl, eu vou rotacionar para que essa palavra esteja aqui, ó, na posição que essa estava. Seleciono ela, aperto o sinal de mais, setinha para cima. Faço a mesma coisa aqui, ó, seleciono tudo, habilito alça de rotação, seguro o Ctrl no teclado e rotaciono para que essa daqui venha estar aqui em cima. Então aqui agora eu selecionei ela aqui, vou fazer a mesma coisa, sinal de mais e mandar aqui para cima. E agora eu vou selecionar tudo, habilitar alça de rotação e vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vai ficar um resultado bem bacana. Então agora, pessoal, vou selecionar a caixa aqui, ó, desagrupar tudo, tá? E vou tirar o contorno dela. Tirei o contorno de tudo, ó, vou aproximar mais com o zoom. Agora nessa caixa aqui eu vou deixar com 20% de preto. Aqui eu vou deixar com 40. Aqui com 40 e aqui embaixo com 60%. 60% de preto, tá bom? Essa parte aqui, ó, eu vou deixar com 10% de preto esse texto, ó, deixando ele aqui com 20% de preto, quer dizer, esse daqui de cima eu vou deixar com 40 e esse de baixo eu vou deixar com 60 de preto. Vai ficar esse resultado aqui, tá? Se você quiser deixar ele um pouquinho mais escuro, aí fica à vontade. Eu acho que assim pode ser que fique até um resultado melhor se a gente colocar aqui uns 80% de preto, ó. Aí vai diferenciar bastante. Então vou deixar aqui com 80. Então depois de ter feito isso, eu seleciono todos esses textos que estão com as porcentagens de preto. Vou clicar aqui no branco para ele criar um contorno. Vou vir aqui agora, dá 2 cliques na ferramenta de contorno e aqui a gente vai selecionar um contorno que fique legal. 1 pixels, 2 pixels. 2 pixels eu acho que ficou bacana. Então eu vou marcar aqui, ó, escala com o objeto e atrás do preenchimento, porque aí se eu quiser aumentar ele um pouco mais, ó, eu posso até colocar aqui uns 4 pixels, 3 pixels. 3 pixels vai ficar bacana. Vou dar um OK e nós vamos ter esse resultado. E agora você seleciona todo o texto que está preto aqui, ó, segura Shift, seleciona esse outro e esse outro, tá? E vou fazer o seguinte, ó, antes de eu mexer nesse texto preto, eu vou fazer uma cópia dessa caixa, ó, arrastar aqui para o lado. Eu vou mostrar, ó, desse jeito já fica um resultado bem legal, pessoal. Então, ó, vou selecionar os pretos agora, ó, selecionar aqui, vou vir em efeitos, desfocar,
desfocagem gaussiana. E vou dar uma desfocagem gaussiana de uns 3 pixels aqui, ó. 3 pixels é suficiente, ó. Vai ficar desse jeito e vou dar um OK. E aqui a gente tem um resultado, ó, tá? Que já ficou um resultado bem bacana, ó. Tá vendo? Bem bacana. E agora nós vamos fazer um outro resultado nesse aqui, ó. E aí depois vocês me deixam aí nos comentários qual desses dois vocês gostaram mais. Então agora é só pegar essa parte preta aqui, ó, e vir aqui, ó, na ferramenta de misturar. E a gente pode misturar esse aqui com esse de cima, ó. Nós já vamos ter esse resultado. E aqui também, ó. E a mesma coisa nós fazemos com o preto e esse aqui, ó. Olha que bacana que tá ficando. Agora a gente pode vir aqui, ó, na parte de aceleração, ó. Deixa eu ver onde que tá aqui a parte de aceleração. Acho que é aqui, aceleração de cor e objeto. Vou selecionar aqui. Você destranca o cadeado, que o de vocês não tá aqui, ó. E aqui você pode vir na cor, ó, e mexer um pouquinho mais, escurecendo aqui, tá vendo? E aí se você seleciona na mistura aqui no de cima, você faz a mesma coisa aqui, ó, para deixar um pouquinho mais escuro aqui. E a mesma coisa aqui, ó, seleciona na mistura, não na letra aqui em cima. E aí você vem aqui novamente e mistura aqui um pouquinho mais, ó. E aqui você tem um outro resultado, tá vendo? Então aqui já ficou, como nós temos a caixa 3D, o texto em 3D aqui também já ficou um resultado bem legal. Vou agrupar tudo isso daqui, ó, vou trazer um pouquinho mais para o lado e vou agrupar tudo isso aqui, ó. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui a minha ferramenta de sombra, selecionar aqui, ó, e desse pontinho aqui da quina, ó, vou segurar o Ctrl e arrastar aqui para baixo, ó. E vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó, e arrastar aqui para baixo, ó. Tá vendo? Peraí que não deu aqui para mim selecionar, ó. Seleciono, arrasto aqui, ó, e vou deixar mais ou menos aqui. Prontinho. Agora eu vou trazer toda essa barrinha aqui para baixo. Vai ficar bem escuro aqui. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro lado, tá bom? E aqui em enevoamento eu vou deixar com 70. Deixando de 70, acho que foi muito, vou vir aqui para 60. 60 ficou legal. E aqui a mesma coisa, ó. 60, vou dar um Enter. Agora a gente vai pegar a ferramenta de seleção, clicar com o botão direito em cima da sombra e vamos separar a sombra, tá vendo? Agora nessa sombra aqui, ó, eu vou pegar nessa haste, segurar Shift e vou diminuir aqui, ó, tá? Vou deixar mais ou menos assim. Essa daqui eu acho que eu posso até deletar, que depois eu copio essa aqui, ó. Então vou subir aqui e aqui você dá um Ctrl Q, transformando aqui essa parte da sombra aqui em um objeto, e a gente pode, ó, dimensionar essas bordinhas aqui, ó, para ficar mais perto aqui do nosso efeito. Acho que eu vou achatar um pouquinho mais aqui ainda, ó, e aqui você vem e pode diminuir, ó, tá vendo? E aí eu vou pôr aqui embaixo, deixando dessa maneira e fazer uma cópia aqui para o lado, que assim já vai ficar legal. E se você quiser, você pode vir clareando essa sombra, tá? Para ver qual o resultado que vai ficar legal. Vou deixar aqui, ó, nesse resultado aqui, ó, para as duas caixas, tá bom? Vou criar agora um fundo aqui para o nosso layout. Vou remover o contorno. Vou colocar esse fundo em 20% de preto. Vou apertar a tecla G e vou deixar ela em fonte elíptica, tá? Deixando desse jeito aqui. Vou aumentar essa parte da fonte elíptica, ó. Tirar um pouquinho de zoom, aumentar um pouco mais aqui, e aqui também eu posso puxar um pouco mais, é chegar aqui nas pontas. E se você quiser diminuir aqui, aí fica a critério de cada um. E aqui rapidamente a gente criou essa caixa aqui, ó, com texto 3D no CorelDRAW com duas variações. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um tutorial de CorelDRAW. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e me ajuda aí apertando o botão de hypar esse vídeo para ele chegar em mais pessoas, e se inscreve no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Valeu e até a próxima!